6 estamos começando com o tempo hoje bem frio aqui em Rondonópolis, uns 15 graus mais ou menos, e 12 graus, meu Deus, 12 graus. A temperatura tá legal, tá boa. Gino Rondon começando juntamente com o Dr. Leonardo e o Robson Moraes. A Hora do Agro. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Gino. Bom dia para nossa audiência. Bom dia, Robson. Bom dia para o nosso convidado aqui, o Luciano. Bom dia, dona Edna. Bom dia, Silas. Bom dia, Rondonópolis. Bom dia, Rondonópolis. Bom dia, Robson Moraes. Tudo bem? Bom dia, Gino. Bom dia a todo mundo que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Luciano, nosso entrevistado. E bom dia a você que está com a gente na audiência. Semana passada eu disse, falei, hoje é a estreia, a partir de semana que vem. Acabou a moleza, então é isso. Acabou a moleza, hoje tem entrevista, hoje tem conteúdo, hoje tem muita coisa no nosso programa. Maravilha. A questão do Silas também, você pode acompanhar o programa pelo nosso Instagram. Estamos. Sempre toda semana para informar quem está nos ouvindo, além do programa aqui no rádio, nós vamos estar sempre ao vivo também na nossa página do Instagram. Daqui a pouquinho, dentro de instantes, a gente está entrando com a nossa live na página Programa Hora do Agro. Procura aí, @Programa Hora do Agro, aproveita, nos siga, seja nosso seguidor, seja nossa audiência também nas redes sociais. Que bom. Entrevistado hoje aqui do Programa Hora do Agro, o doutor Leonardo já adiantou, é o Luciano Rezende, que por acaso é irmão também do apresentador doutor Leonardo Rezende, né, doutor Leonardo? Coincidência. O que tem de bom hoje pra gente falar? A gente tem muitas coisas, muitas novidades. Eu chamei ontem no Insta, já dando um spoiler. Luciano vem falar pra gente hoje sobre agronegócio, sobre sustentabilidade do agro, sobre um pouco de pegada de carbono, sucessão, gestão, enfim, de tudo um pouco, né, Luciano? Bom dia, Luciano. Tudo bom? Prazer tê-lo aqui. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia, Gino, Robson, Leonardo. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Um prazer estar inaugurando aí, né, a Hora do Agro como o entrevistado do dia. E estamos aí para falar do agro, que é um tema que a gente é apaixonado e que sempre a gente vai estar aí disposto a trabalhar e falar sobre o agro. Maravilha. Doutor Leonardo, vamos abrir hoje o nosso programa já falando de agro, hoje realmente com conteúdo já voltado por homem do campo que está acompanhando o nosso programa aqui pela 105 FM, sempre agradecendo a Deus, aos nossos diretores, Dr. Roberto Torres e doutora Gracelise Torres, também a Cel Agro, que agora é parceiro nosso, como a Nutripura também, que é o nosso entrevistado de hoje. Pode abrir o programa, né, doutor Leonardo? Vamos começar esse bate-papo. Robson. Vamos lá, então. Luciano, há mais ou menos, já deve ter quase um mês, né, que houve o simpósio da Nutripura, que foi um sucesso, foi um grande encontro de produtores para ouvir as novidades, ouvir o que a Nutripura vem apresentando de novidades. A Nutripura que sempre trabalhou muito com inovação, com pesquisa, né? Conta pra gente aí como é que é essa história da Nutripura, como é que a Nutripura surgiu, como é que chegou até hoje, qual que é essa pegada da Nutripura com inovação, com pesquisas. Conta pra gente um pouco disso aí. Então, vamos lá, né? Para falar da Nutripura, você sabe bem disso, não tem jeito de não falar de família, né? Que era um sonho lá do meu pai ter uma empresa, e aí ele resolveu juntar eu e o Roberto. Eu formado na Federal de Goiás em veterinária, estava trabalhando numa fazenda em Santa Helena de Goiás, e o Roberto formado na Exal como agrônomo. E quando a gente montou a Nutripura, o nosso principal propósito era passar para os produtores dos nossos clientes tudo aquilo que a gente aprendeu dentro da faculdade, né? Como nós dois sempre fomos muito ligados à pesquisa na faculdade, e fizemos bastante estágio, a gente percebia que tinha como a gente poder agregar dentro do sistema de produção dos produtores aqui do Mato Grosso, e a gente ia fazer isso de uma forma aliada à Nutripura, né? E quando a gente fala isso, não era só com produtos, mas principalmente com serviço. Então a intenção nossa era justamente essa, a gente começar a fazer serviço pós-venda dentro dos nossos clientes, para a gente poder transformar a pecuária de forma que ela pudesse prosperar cada vez mais. E assim começou aí em fevereiro de 2002, né? Voltei para Rondonópolis, tivemos
você teve o prazer de conviver comigo novamente em casa. E para mim foi muito bom, não só essa volta para Rondonópolis, mas como o início da Nutripura, que vem fazendo um bom trabalho aí até hoje. Muito bem. Quando a gente fala de empresas do agro, parece que a impressão que fica para os nossos ouvintes é que isso está vinculado sempre a grandes negócios, a grandes propriedades. Você que eu lembro muito bem que trabalhou, ainda trabalha, mas no começo muito intenso nas propriedades, visitando cliente, vendo o dia a dia do cliente. Como é que é isso? Isso aí, essa ideia que se tem de que tudo é muito grande, a gente já só fala de números grandes, grandes fazendas. O agro é composto do pequeno também, né? A pecuária, ela tem muita contribuição do pequeno. Sem dúvida. O agro, ele é grande porque o agro é a somatória do pequeno, médio e grande, né? E, sem dúvida nenhuma, o pequeno faz parte de todo o processo de produção, em especial aí quando a gente vai... principalmente no nosso estado, né? Produção de leite, ele é focado basicamente nos pequenos produtores. Tem muito pequeno produtor também focado na parte, falando de pecuária, na produção de bovinos de corte. E eu acho que a grande diferença que faz dentro de uma fazenda não é o tamanho da fazenda, é a pessoa que toca a fazenda, né? Independente se é pequena ou grande, essa pessoa tendo os seus ideais, tendo o seu modelo de gestão definido e tendo principalmente vontade de fazer acontecer, é isso que define o tamanho que isso pode agregar dentro do nosso sistema. Então, acho que essa ideia de grande, acho que é uma ideia mais histórica, vem lá dos coronéis do café, do café com leite, né? E isso acho que ficou como marcado dentro da cabeça das pessoas e isso já teve uma mudança muito grande. Obviamente que os grandes também se destacam aqui no Mato Grosso, principalmente na produção de grãos, né? Mas a quantidade de pequeno é muito maior que a quantidade de grande e faz um trabalho muito bom também para poder alavancar a pecuária e a produção de grãos dentro do Mato Grosso. A gente fica olhando essa questão do pequeno produtor e aí uma dúvida que parece que fica para quem está de fora é o seguinte: a gente fala muito de tecnologia hoje, né? A tecnologia aplicada no agronegócio hoje ela é muito grande e na pecuária não é diferente. Essa tecnologia de produção, você acompanhar peso de animais, você vê a nutrição, a qualidade do gado hoje, do touro que você usa, a possibilidade de usar a inseminação artificial, isso está ao alcance de todos. Você vê que está ao alcance cada vez mais de todos os produtores, do pequeno produtor também. Se é possível aplicar pro pequeno sitiante ou isso está muito longe ainda do pequeno? É possível, é muito possível. Hoje falar que as coisas não são próximas de qualquer cidadão que está lá no campo é difícil, né? Porque hoje os meios são muito mais fáceis de você chegar até o pequeno produtor. E aí eu volto e sempre eu vou enfatizar isso, que vai muito da pessoa, né? A pessoa que quer buscar algo diferente, tem onde sim. Nós temos clientes que trabalham chega a 200 cabeças dentro da propriedade, tem clientes até com menos, principalmente na região de Araputanga, que a gente atende, tem muitos clientes pequenos lá que fazem a produção de leite, como temos grandes. E se eu pudesse destacar os principais clientes nossos em termos de produtividade, de rentabilidade, preocupado com a sustentabilidade, eu não ia destacá-los por tamanho, e sim porque ele faz dentro da fazenda dele. Então temos exemplos de pequenos, médios e grandes produtores. Dentro dessa temática que a gente está falando aqui com o Luciano Rezende, da Nutripura, o pequeno, geralmente, ele tem mais dificuldade de acesso à informação. E hoje a gente tem visto que as possibilidades são praticamente iguais para todos. Basta querer. Hoje tem órgãos aí, tem instituições que trabalham, inclusive, especificamente para treinar, para orientar o pequeno produtor também. E a gente sabe da Nutripura, pelo menos, a Nutripura que trabalha com muita pesquisa focado no homem do campo, no produtor. Atende de mamando a caducando, vamos dizer assim, atende a todos, né? Levando essa informação para o homem do campo, independente de ser pequeno, médio, grande, todos têm acesso, fazendo até um paralelo com o comércio, por exemplo. A gente sabe que tem empresários
de pequeno porte que não tem condições de acessar uma consultoria, uma mentoria. A CDL faz com muita propriedade hoje esse trabalho para os seus associados e para quem não é também. Como que funciona essa cadeia de ensinamentos, por exemplo, aquele pequeno produtor da agricultura familiar, ele tem essa informação, Leonardo? Ou Luciano, são os irmãos aqui. Luciano e Leonardo. Luciano, por gentileza. Gino, tem como ter essa informação. Eu vou só voltar um pouco no passado aqui, porque vou pegar como exemplo o meu pai, que ele foi criado, a gente fala na roça, que a gente vem de Minas, e foi criado em uma pequena propriedade com muitos filhos, todo mundo trabalhando na lida aí para poder conseguir. E eu lembro quando a gente veio para Rondonópolis, com muito esforço, ele comprou um sítio próximo a Rondonópolis e começou a trabalhar. E uma coisa que eles nos ensinou, que não interessa o tamanho, e sim o que a pessoa tem como valor e o que ela quer construir e o trabalho que ela consegue colocar dentro daquilo que ela quer fazer, né? E eu tenho como espelho, desde muito novo, ele já buscava atrás de rotacionado, por exemplo, que era algo muito pouco divulgado, e ele fazia já na pequena propriedade. Então ele nos inspirou a não olhar o tamanho, e sim querer fazer, ter vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Então eu diria que o pequeno produtor, ele tem talvez até mais facilidade de implementar tecnologia, porque ele está dentro do negócio mais que muitas pessoas. Basta ele querer. E quanto a buscar informação, hoje a internet é uma fonte que todo mundo tem, ela tem informação, obviamente que falta filtro, na minha opinião, né? Mas você consegue buscar esses filtros. Se você pegar, por exemplo, os dias de campo que a gente fez aqui em Rondonópolis, foi aberto a todos os produtores, não foi exclusivo para pequeno, médio e grande, pelo contrário, foi aberto para quem gostaria de ver o que nós estamos fazendo no campo e gostaria também de implementar alguma coisa dentro da sua propriedade. Então eu acho que nossa conversa passa por esse ponto fundamental, né? Querer fazer, de tomar ação de fazer, que é possível sim, e a Nutripor atende qualquer tamanho de cliente, mas em especial aquele que quer fazer algo diferente dentro do sistema produtivo. Luciano, daqui a pouco eu vou querer que você fale mais um pouquinho sobre o Congresso, os temas foram tratados, debatidos, até a título de programação para quem está nos ouvindo, anotar na agenda e poder participar. Mas antes, dentro do que nós estamos falando, de produzir mais, com menos, acessando tecnologia, nós estamos falando de otimizar processos, especialmente para o pequeno produtor que nos ouve nesse momento. Por onde começar? Por onde começa essa otimização do processo? Por onde começa essa guinada tecnológica? Acho que o primeiro passo é a organização. Claro que o pequeno, como você disse, ele está mais dentro do negócio, ele tem um contato mais direto. Mas isso não significa que seja fácil, esse trabalho de organizar para otimizar. Enfim, hoje a Nutripura tem expertise nisso, mas tudo tem um começo, né? Óbvio, até um dos temas que foi até eu que falei no nosso simpósio, foi os passos que a gente segue para poder alcançar o nosso principal objetivo. A gente tem como propósito dentro da empresa, juntamente com os nossos clientes, que viram um propósito só, atender as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do mundo, né? Veja que eu não falo tamanho de propriedade. Então esse é um ponto. E dentro desses passos, alguma coisa eu coloquei. Primeiro, tem que ter um motivo. E esse motivo tem que ser forte para a pessoa poder fazer, porque fácil não é. E tudo na vida não é fácil. Para vocês montarem esse programa aqui, vocês tiveram um propósito e tenho certeza que não foi fácil e não está sendo fácil. Mas se o propósito de vocês está falando mais alto, vocês vão conseguir montar e tenho certeza que vocês vão buscar cada dia mais excelência. Perfeito. E esse caminho, ele é duro, mas toda vez que você quer ser melhor do que ontem, com certeza você vai chegar nos seus objetivos. Então basta você querer e correr atrás. Mas para poder falar o caminho, primeira coisa, o que te incomoda, né? A gente tinha já há 5 anos atrás, em um dos simpósios do Nutripura, o Tejão falou muito isso, o poder do incômodo. O que é o poder do incômodo? O que te incomoda para você tomar uma ação para você sair desse incômodo? E é esse poder que movimenta o mundo. Então esse é o primeiro passo. Se está te incomodando, ou se está incomodando o pequeno, médio, grande produtor, você tem que identificar o que está te incomodando para você começar a ir atrás e sentir exatamente incomodado dentro desse processo. E a gente criou 6 passos para a gente poder trilhar esse caminho aí, para poder chegar nesse nosso propósito, né? E para poder
criar esse caminho, algumas coisas eu destaquei como incômodo, que me incomoda e incomoda os pecuários de uma forma geral. Primeiro, baixa produtividade. E baixa produtividade não interessa, de novo, né? Fazenda média, pequena, não interessa. É baixa produtividade por hectare. Depois você vai para um ponto fundamental, né? A pecuária não dá dinheiro. Isso eu escuto constantemente, que a pecuária não dá dinheiro. Se realmente não está dando dinheiro para você, está te incomodando, o que você está fazendo para poder sair desse incômodo? E por fim, é que a carne não é sustentável. Então a gente ouve muito isso me incomoda fundamentalmente porque a gente sabe que isso não é um fato se você tocar o processo bem tocado. Então se me incomoda, vamos às ações, né? E quando a gente cria esses 6 passos, o conhecimento, quando eu falo conhecimento, é conhecimento técnico-científico. Ele é o guia para a gente poder chegar nesses nossos caminhos, né? E a gente criou o 6ão. E o 6ão, porque são 6 passos terminados em ão, mas mais do que isso, quando todo mundo começa a te contestar, meio que trucando, então o 6 nós temos carta na mão para poder pedir o 6 e a nossa resposta é baseada em fatos. Esse é um ponto importante. Eu vou comentar, tudo isso eu falei só para poder dar o primeiro passo. O primeiro passo desse 6ão é a renovação. E se você for olhar, por exemplo, na Bíblia, o que significa renovação, é você renascer. E renascer é você abrir mão de velhos hábitos. Então não tem como você partir para os próximos passos se você não abrir mão de velhos hábitos. Esse é um ponto fundamental dentro do processo. Então, independente de buscar a informação, você está pronto para abrir mão de velhos hábitos para aceitar o novo? Vai doer. Com certeza vai doer. Não é fácil. E já está doendo, né? Porque se está incomodando, está doendo. Essa é a maneira, talvez, que você tem de sair dessa dor. Então, você tem o direito de conviver com essa dor e ficar reclamando o resto da vida, ou encarar uma nova dor, mas pelo menos que você começa a mudar o seu sistema que está acontecendo. Então, de novo, né? Eu não estou falando de tamanho, estou falando de pessoas que estão a fim de mudar. Renovação. Aí começa o processo. Primeiro passo, tem que renovar. Quer adiantar os 6ãos? Quer aprofundar? Eu tô gostando. Eu tô curioso. Ele falou sobre isso. Isso é tão interessante que eu fico me perguntando até agora disso. Mas para ele continuar, eu vou até dar um depoimento aqui, que é o seguinte: a gente fala disso, é difícil. No primeiro programa eu já falei, o Luciano falou novamente, meu pai veio da roça, minha família é ligada ao campo. E eu gosto muito de fazenda, sou apaixonado por fazenda. Final de semana, para mim, eu falo que é minha terapia. Todo mundo sabe aqui que eu abri mão de uma parte da minha terapia para estar aqui às 6 às 7 da manhã no sábado. Só que essa terapia era montar cavalo, sair, mexer com bezerro que estava nascendo e tal. Agora eu estou tendo que fazer uma renovação, que eu fui colocado na nossa parceria, que eu sou sócio do Luciano também, do meu pai, nós somos sócios na produção. E eu tive que ir para o confinamento, que é uma renovação, que é diferente. Você tem que ter controle, você tem que ter números. Então eu vou sair daqui, vou para a fazenda, não vou arriar um cavalo e vou sair mais. Eu vou para o escritório e vou ver número, vou ver programação. E se você quer fazer isso, como você falou, Robson, isso é difícil, não é fácil. É mudar, é você abrir mão de velhos hábitos. Assim como é no manejo dos animais também. Eu sou do cara que gostava de montar cavalo, sair, correr e gritar. Não existe mais isso. Isso não é aplicável mais. Então são muitas coisas que vão mudando. A gente pensa que quem está nos ouvindo aí pensa, mexer com fazenda isso é fácil, você monta no cavalo, sai correndo atrás do boi lá. Não é isso, gente. O negócio mudou. É essa imagem do agro, da pecuária, da agricultura que precisa ser mudada. É muito diferente hoje. A tecnologia não passa só por tecnologia de computador, de número, não é isso. A tecnologia é você tratar diferente, você ter uma maneira diferente de fazer manejo, por exemplo. A gente tem que sair um pouco dessa imagem do agro de novela. O agro de novela das 8, e é o seguinte, você está falando de partir, de sair da sua zona de conforto e partir para uma função, para um trabalho absolutamente técnico e burocrático, ou seja, é muito diferente é outro mundo mesmo. Só ilustrativo, você falou muito bem de novela, lembra da novela Pantanal, o ator principal num cavalo
querendo correr, camisa aberta. É aquilo ali. Aí você olha e fala assim, cadê o EPI desse cidadão aí? Cadê a camisa de manga comprida, tá fechada, tomando sol, cadê o chapéu dele para cobrir do sol? E aí por aí vai. Mas vamos lá, Luciano, conta para nós os outros nãos aí, porque já na renovação, só essa renovação aí já... Então, isso é legal que quando você fala em renovação, ela te dá a oportunidade para o próximo passo, que aí vem a inovação, né? Então, se você está preparado para fazer o novo, se você quer, se seu propósito te permite a buscar algo diferente, aí você está pronto para receber a inovação. E a inovação nada mais é do que você aceitar novos hábitos, novos processos, novos produtos, né? E normalmente quando você fala de inovação, você fala às vezes para quem está recebendo pela primeira vez essa inovação, às vezes é algo muito diferente, às vezes é pensar fora da caixa mesmo. E toda vez que você pensa fora da caixa, te leva de novo a uma zona de desconforto, né? Mas para você ter tranquilidade, para você tocar essas inovações nesse sentido, um ponto fundamental é que você vai ter que correr riscos. Agora, toda vez que você corre risco, é importante você saber qual risco você está correndo e como controlá-los, né? A gente fala como mitigar esses riscos, né? Só que só você fazendo novas coisas, controlando o risco, que vai te dar a chance de ter resultados que a gente chama de extraordinários. Por quê? Você tem que ter exatamente quais são o que você quer mudar e como você quer mudar, planejar isso para você poder conseguir. E se você mudar os seus hábitos, ter inovação e fazer coisas diferentes, é a única maneira que tem de você alcançar resultados diferentes. Porque se você faz a mesma coisa, seus resultados vão continuar iguais. Então a inovação passa a ser fundamental nesse processo, né? E aí o Leonardo comentou muito bem que inovação não é só algo computador, como ele falou, é manejo diferente, é tratar as pessoas diferente, é uma inovação, porque se você estava acostumado a tratar de uma maneira e hoje você abre mão desses hábitos e passa a tratar as pessoas de forma diferente, isso é uma inovação. E vai também para as várias, como o próprio manejo de passo com uso de drone. Então você pode saber qual que é a melhor inovação ou ter acompanhamento para você implementar em rumo ao seu propósito. 6h29. Vai lá. Não, só queria te ouvir dizendo um pouquinho ainda dentro da renovação e da inovação, de que forma se conversa isso coletivamente, quer dizer... Peraí, Robson, tá com algum problema nesse microfone. Puxa mais perto. Aí, agora sim. Ninguém toma uma decisão sozinho, evidentemente, que passa por muita conversa, por muita reunião, por uma tomada de decisão coletiva. No caso, tem os sócios, tem os funcionários, tem a sucessão familiar. Se não é fácil para uma cabeça pensante, imaginemos para algumas cabeças pensantes que tocam o negócio. Imagino quanto deve ser difícil você falar, a partir de hoje nós vamos mudar isso aqui e vai todo mundo sair da zona de conforto, não vou ser eu, vai ser todo mundo, e vamos correr risco junto. Pode ir lá, por favor. Tá, vamos lá, esse é um ponto fundamental, Robson, porque quando você começa a aceitar o novo e tem esse desconforto, é importantíssimo que ele seja conjunto dentro de toda a operação. Isso muda um pouco o jeito até, se a gente buscar lá no passado como isso era tratado dentro das fazendas, que a gente fala que é o sistema que manda quem tem... Manda quem pode, obedece quem tem juízo, para um sistema coletivo onde todo mundo tem os mesmos objetivos, né? Então, primeira coisa, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Se isso está claro e você realmente quer, a sua equipe também começa a participar disso e querer fazer isso junto. Quando você consegue essa unidade, aí a coisa anda. Então, de novo, parte de pessoas ter o propósito, querer fazer e começar a movimentar para que isso consiga. Gestão de pessoas. Fundamental. Gestão de pessoas talvez seja o passo mais importante para tudo começar a andar. Que maravilha. São 6h30. É a 105 FM. Programa A Hora do Agro. Que legal, hein? Você está ouvindo o programa A Hora do Agro. Baixando o ritmo, 105 FM. São 6h31. Nós tivemos ontem, a gente não tem como deixar de registrar o gravíssimo acidente ontem que realmente marcou o Brasil. Por um lado, a alegria da conquista nas Olimpíadas, de medalhas, mas aqui no Brasil, a tristeza de um dos maiores acidentes aéreos, pelo menos dos últimos anos, com o avião que caiu lá em Vinhedo, que vinha de Cascavel para São Paulo, a meia hora de descer em Guarulhos,
teve um problema que até agora ainda estão no achismo, mas que parece que seja questão de gelo, de temperatura, que deu esse problema para causar o acidente, com 61 pessoas que perderam a vida, e a maioria de Cascavel, lá do Paraná. O governador de São Paulo, o governador do Paraná, deram testemunho, falaram e estão dando todo o apoio para as famílias, né? 6h33, 105 FM, doutor Leonardo, numa gentileza da Seu Agro. Quais são as notícias, os negócios da semana que foram destaque, que marcaram a semana? A gente continua com o nosso bate-papo com o Luciano Rezende, já, mas vamos com os comentários do doutor Leonardo aí sobre as informações aí da... Vamos lá, vamos trazer os números da semana. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que fornece para nós os dados, a soja essa semana fechou em 119,43 a saca. Milho, R$40,30. Algodão pluma, R$128,30. Leite, R$2,23 o litro pago ao produtor. O produtor nessa hora, se bem que hoje em dia eu não sei se o produtor está acordando 3 horas da manhã ainda. Se algum produtor estiver nos ouvindo aí, manda um oi e confirma para nós se está acordando 3 horas da manhã para tirar o leite até as 5 para poder levar, para poder entregar no laticínio. Eu acho que hoje em dia a grande maioria já tem lá o seu resfriador e consegue fazer isso com um pouco mais de tranquilidade, mas não é uma vida fácil para receber R$2,23 o litro de leite. Suíno, R$6,92 o quilo vivo. E a arroba do boi, comercializada a R$204,18 aqui na nossa região. Para vocês terem uma ideia do que representa o agronegócio em termos de números da nossa produção, de acordo com os dados do IMEA, o valor bruto da produção agropecuária no estado de Mato Grosso, nós já comercializamos esse ano 163,3 bilhões de reais, sendo que desse a grande maioria é da agricultura, com 131,8 bi, enquanto a pecuária contribuiu com 31,5 bilhões de reais até o início agora de agosto de 2024. Por hora são essas informações, Gino. Que bom, nós temos aqui também relacionado ainda ao acidente de ontem do avião que caiu lá em Vinhedo, um professor de engenharia agrícola que estava entre as vítimas do acidente, das 61 pessoas que perderam a vida. Deonir Seco, professor do curso de engenharia agrícola do campus de Cascavel da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e ele estava no voo e a UniOeste publicou uma nota dizendo que o engenheiro agrícola Seco era graduado em agronomia, doutor na mesma área pela Universidade Federal de Santa Maria. Na UniOeste, Deonir Seco atuava na graduação e os programas de pós-graduação em engenharia de energia na agricultura desde 2010, sendo um dos seus idealizadores e do qual também já foi coordenador. Atualmente ele coordenava o Laboratório de Física do Solo, foi líder do grupo de pesquisa sobre manejo de solos para a sustentabilidade de cultivos agrícolas. O Brasil em luto com esse gravíssimo acidente e o agronegócio também por perder esse pesquisador que marca o luto, né, decretado pelo governo do Paraná, governo de São Paulo e pelo presidente da República de 3 dias. Robson. Os nossos sentimentos aos familiares. Ontem realmente nós fomos pegos de surpresa com a imagem impressionante e aterrorizante. Só nos resta pedir que Deus conforte os familiares. Luciano, vamos seguindo com o nosso bate-papo. Quem está nos acompanhando na Hora do Agro, nós estamos aqui com o Luciano Rezende, da Nutripura, e a gente falava de eficiência produtiva, de produzir mais com menos, tecnologia, acessibilidade, e aí a gente acabou entrando nos 6 ãos, que
que são adotados, praticados, são práticas dentro desse contexto que nós estamos trazendo para dentro do programa de hoje. E, bom, eu particularmente quero ouvir os 6. Nós falamos de renovação, falamos de inovação, que passa por gestão de pessoas, que passa por gestão de processos e que não é fácil e que dói, que tira a gente da zona de conforto, mas é assim que tem que ser. Queria que a gente desse sequência, Luciano. Qual é o próximo ão dessa lista dos 6, por favor? Então, vamos lá, Robson. O próximo ão é a produção. É onde você tem como você hoje falar o que é produção de uma forma simples para todo mundo que está nos ouvindo entender. Produzir mais é alimentar mais pessoas com menos áreas. E isso é fundamental para o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, quando você fala de produção, também nos remete à segurança alimentar, que é o que move o mundo, é o que todo mundo busca, né? Segurança alimentar. E se você olhar o que é segurança alimentar é você dar alimento a toda a população de forma constante, né? Esse alimento que seja nutritivo e que esteja baseado num sistema de produção sustentável. Então, esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração e é o ponto que nos move aí quando a gente fala de produtividade, né? É você realmente alimentar o mundo e de forma sustentável. Você sabe que dentro disso que você está dizendo, agora recente, na semana passada teve o 13º Congresso da Andave, que é da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas, falando justamente isso. O Brasil tem um potencial de ampliar sua participação em exportação de grãos e carnes, e aí nós estamos falando evidentemente de alimentar o mundo, produção, capacidade produtiva. Essas projeções são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, gente, é coisa séria. O agronacional, segundo essa projeção, vai ser responsável aí nos próximos anos por 66% da soja adquirida em mercados globais, 33% do milho, 30% do algodão entre 2033 e 2034. E aí nós estamos falando frango, vai chegar a 41%, carne suína 19%, carne bovina 29%. Enfim, não vou trazer todos os números aqui porque a lista é muito extensa, mas estamos falando de aumentar a capacidade produtiva, sem necessariamente aumentar o tamanho, voltando lá no início da nossa entrevista, o tamanho geográfico, o tamanho dos hectares. É otimizar processos, otimizar produção para levar comida para a mesa das pessoas em todo. Eu ia falar do povo brasileiro, mas é em todo mundo. É todo mundo, e nós estamos num lugar privilegiado, né? O Mato Grosso é o celeiro do mundo. Isso passa fundamentalmente pelo clima, pela condição de você ter 2 safras, chegando até 3 safras com o uso da integração, e de novo, né, esse clima é para todo mundo, não interessa o tamanho. O mais difícil que eu sempre falo é ter a fazenda, que cada vez mais está mais difícil de você ter sua propriedade. Agora, quem já tem a propriedade já está com grande parte do negócio na mão, e aí agora é realmente entender que nós não produzimos, e nós, quando fala assim, você talvez até gera um pouco de polêmica essa fala, mas quando você fala que você é dono da propriedade, então eu faço o que eu quero, não é bem assim. Nós temos uma responsabilidade muito maior do que simplesmente ser dono e fazer o que eu quero. Nós temos que sim prestar conta, nós temos que sim entender que essa parte não só de alimentar, como ser sustentável, isso fundamentalmente é um dever nosso como produtor. E o bom disso tudo, que a maioria já entende isso. Principalmente vem uma nova geração aí, que o legado principal não é aumentar a área, o legado principal não é deixar riquezas, entre aspas. Aí. O principal legado é mostrar que realmente a gente consegue entregar uma carne, no nosso caso, que mexe mais com carne produtiva e lucrativa e sustentável para a mesa do produtor. Então, esse legado de deixar sustentabilidade, hoje eu posso garantir para vocês que é o que o produtor quer entregar. E isso é muito bacana. Gosto muito de ouvir falar. Doutor Leonardo tem um conceito: nós não somos o dono, nós somos... Está emprestado, né, pra gente aqui. Não é. Se você for analisar pelo aspecto tributário, pelo aspecto tributário você tem muito mais responsabilidades do que direitos sobre a área. Civil da mesma forma. Ambiental, então, nem se fala. Se você for relacionar todas as obrigações que você tem como, abre aspas, proprietário, fecha aspas, de uma área rural, você tem mais de 20, com certeza mais de 20 obrigações tributárias, ambientais, e que você não fizer, você consequentemente vai pagar por isso. E até um exemplo,
Se você tiver qualquer restrição ambiental hoje, dificilmente você consegue comercializar a sua produção. Não é isso, Luciano? Exatamente. Hoje isso é critério fundamental na parte de comercialização. Então, falar que o produtor não cuida da área, isso para mim chega a blasfêmia. O produtor cuida sim, tem a obrigação de cuidar. Assim como todas as obrigações, quando elas começam, às vezes você não faz isso porque quer. Mas com o caminhar, quando você entende as consequências, quando você entende a importância, você passa a fazer porque quer, porque tem um propósito, isso fica diferente. E essa situação de você ser ser possuidor, não proprietário de fazer o que quer, passa também pela gestão, quando você entende que você tem que preparar essa área para a próxima geração. E aí entra novamente a questão de propósito. Por que você está cuidando dessa área? Como é que você está cuidando dessa área? Para que a próxima geração, como eu falei no programa anterior, que hoje você tem que comunicar com o coração dela muito mais do que com a carteira, ela possa ter orgulho de falar que toca uma fazenda. Você citou, Luciano, salvo engano, lá no simpósio, alguns exemplos disso. Você poderia falar para nós novamente desse orgulho de alguns filhos de produtores que, quando tiveram ciência dessa nova forma de tocar as fazendas, começaram a ter orgulho de dizer isso e até comentar que iam falar para os seus amigos que agora sim, que era filho de produtor e que tinha fazenda produzindo carne? Então, isso inclusive tem antes, produção, os 6 anos depois a gente volta, mas vocês têm falado constantemente que é importante ter gestão, e gestão é o quarto 6 anos, é ter gestão do processo. E aí o quinto é comunicação. E comunicação é fundamental para o nosso processo. Às vezes as pessoas acham que por eu estar dentro da minha propriedade produzindo, eu não tenho por que me comunicar. E isso é fundamental para você ter sucesso no seu negócio. As pessoas não podem adivinhar, né, Luciano? E as pessoas não têm como adivinhar, é impossível, e as pessoas têm o livre-arbítrio de procurar o que está a informação na frente dela, e às vezes a informação não necessariamente é a informação mais coerente. Ela chega deturpada, chega com esses vícios que a gente tem do agro, o agro é ruim, o agro é aquilo, e não é dessa forma. Então, onde entra realmente a necessidade dessa comunicação para levar a informação. Né? E esse é o ponto, né, Gino? A gente tem que ser ativo também na comunicação, e aqui eu estou com experts em comunicação, mas comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem do que eu falo. É como falar. E aí você tem que realmente saber como comunicar. E dentro desse processo nosso de comunicação, que a gente colocou como meta dentro do nosso sistema de produção, a primeira parte que a gente resolveu falar foi para as futuras gerações dentro de casa, que são os nossos próprios filhos. E isso começou a mudar todo o contexto dentro da propriedade das fazendas. Então a gente fez um dia de campo, vou dar um exemplo do dia de campo que a gente fez lá em Pontes e Lacerda, do grupo Agrolina, e vieram as filhas do proprietário, moram no Rio de Janeiro, nasceram no Rio de Janeiro, vivem no Rio de Janeiro. E elas vieram para esse dia de campo, e na hora que a gente mostrou o sistema de produção e a pegada de carbono da fazenda, e o quão a fazenda é sustentável, e o que isso gera para o meio ambiente como um todo e para a população como um todo, uma delas, que é a Roberta, ela chegou e falou: Luciano, eu não sabia que dentro da minha casa, dentro da minha fazenda, a gente tinha uma carne que era sustentável. E mais do que isso, ela falou que normalmente nas conversas que ela tem com os amigos, ela evita falar que é produtor rural, porque ela tinha, diríamos assim, um pouco de até vergonha de falar pelo que a mídia solta. E ela saiu desse dia de campo falou: pô, eu posso, não só posso, como tenho orgulho de falar que eu sou produtora rural no caso dela, e que eu faço uma carne sustentável. E essa carne sustentável, ela agrega nutrição, né? Ela é mais nutritiva por si só, a carne, e aí a gente pode entrar depois nesse assunto, mas em especial ela traz também, a partir do momento que essa carne está na mesa do consumidor, ela traz a sustentabilidade nesse caminho. Isso faz toda a diferença quando você começa a trabalhar isso dentro, para depois essa turma começar a passar isso para toda a população. Em toda a profissão, inclusive do produtor rural, sempre tem pessoas que fazem algo que é beneficente, e tem pessoas também que fazem algo que às vezes degrine. Então esse é o ponto fundamental, né? A comunicação sai muito mais fácil porque que se faz de errado do que se faz certo. E tem mais exemplos do que faz certo. Então acho que nós temos que aprender a divulgar isso e a falar isso de uma forma clara. Deixa eu te perguntar, dentro desta comunicação e desse aperfeiçoamento da comunicação, na tua leitura, esse é um fenômeno recente?
Quer dizer, os produtores, o agro como um todo, demorou para fazer essa comunicação, para se preocupar tanto com isso, e agora está tentando correr atrás e mudar uma realidade, um discurso talvez já difundido, principalmente fora de Mato Grosso. Você acha que atrasou um pouquinho, demorou um pouquinho para isso acontecer? Robson, demorou, e eu acho que isso aconteceu porque a maioria dos produtores, e eu me incluo nisso, a gente tem dificuldade em querer falar. O que a gente faz é trabalhar calado, tentar fazer o seu melhor possível e se sentir bem com você mesmo. E quando você começa a contar isso, parece que dá uma sensação, eu estou querendo aparecer, e eu escuto uma muito certa isso das soberba, pessoas. né? E essas pessoas que menos falam são que mais trabalham, e trabalham bem, trabalham sério e faz a coisa certa. E trazer essa informação, eu percebi que não é uma obrigação só dessa pessoa que está no campo, é uma obrigação nossa como um todo de tentar trazer isso para um cenário mais geral. Essa coisa de responder com trabalho, a melhor resposta é o trabalho. Eu entendo esse ponto de vista e até concordo. O problema é quando você tem do outro lado um discurso massivamente errôneo, distorcido, negativo e raso, mas que se espalha com uma facilidade por conta do poder dos meios de comunicação. São 6h48 aqui a 105 FM. Você está ouvindo o programa Hora do Agro. Apresentação: Dr. Leonardo Rezende, Robson Moraes e Gino Rondon. E hoje o nosso entrevistado, representando a Nutripura, Luciano Rezende, falando para você que está nos acompanhando aí na sua fazenda, na sua propriedade rural, aqui na cidade, na estrada, no carro, no caminhão. Muito obrigado pela audiência, a 105 FM. E daqui a pouquinho, Raízes Pampiana, com o nosso amigo Hélio. Grande Hélio, chegando de férias, da praia, tranquilo, né? Maravilha, já piochado aí para comandar a Raízes Pampiana daqui a pouco. Vamos lá, continuando com a Hora do Agro aqui pela 105 FM. Vai lá, doutor Leonardo. Só quero mandar um abraço aqui, nosso programa está chegando lá em Bonito, Mato Grosso do Sul. Que maravilha. Manda um abraço lá pro Luiz Brito e pra Margarete Marmo. Grande abraço, Margarete, Luiz. E o Chico, amigo Chico Ivirso, a hora que eu falei aqui de fazenda, eu falei, ei, velho, tá com saudade das vacas, hein? Um abraço pro Chico. Vamos continuar com isso? Deixa eu só trazer aqui rapidamente um recado. Foi pedido aqui pela Ed, nossa produção, sempre pronta. Nosso Instagram, @programa Hora do Agro, tá, gente? Não é a Hora do Agro, não. É programa Hora do Agro sem o A, tá bom? Nos siga nas redes sociais. Além do rádio, nós também vamos pro YouTube, vamos pro Instagram. Enfim, vamos pros 4 cantos. Para todas as mídias, vamos difundir o conhecimento. Agora sim, vamos dar sequência com o Luciano. Luciano, nós falamos, portanto, renovação, inovação. O terceiro, produção. O quarto, gestão. O quinto, onde nós paramos, para você que está ouvindo acompanhar, comunicação. Vamos para o sexto já? É isso? Podemos ir para o sexto, só para poder complementar aí a comunicação rapidamente, Robson. Qual que foi o principal papel que a gente começou a fazer sobre essa comunicação? É dar razão a essa fala. O que é dar razão? É trabalhos científicos que a gente começou a calcular dentro das fazendas qual que é a pegada de carbono que tem dentro do sistema de produção. E isso, quando você tem uma fazenda que você trabalha com maior produtividade, uma gestão muito bem feita te leva a uma maior lucratividade e sustentabilidade, que passa a ser consequência desse processo. E a gente trouxe esse número, começou a passar para os produtores e eles começaram a entender por que eles realmente fazem parte desse sistema de melhorar o ambiente, melhorar o mundo como um todo, e agora eles têm número para poder falar. Isso começou a encorajá-los a poder comunicar melhor. Porque antes tem dado resultado, então, esse embasamento já? Tem dado e é provado cientificamente, e tem como você fazer uma aferição, fazer auditoria em cima desse processo. Então, toda vez que vem informação, para você gerar uma verdadeira informação, você tem que ter dados, você tem que ter conhecimento, você tem que ter fatos, você tem que ter pesquisa, e aí você gera a verdadeira informação. Então, para poder retornar
essa comunicação, nós estamos baseados em fatos que estão pautados em meio científico para a gente poder fazer essa comunicação rodar. E esse vai ser o nosso papel daqui para frente, fazer isso cada vez chegar mais ao pessoal que mora em casa, ao pessoal que vive no dia a dia, qual que é a verdadeira sustentabilidade dos bons produtores. Então, o sexto é a informação. Não, aí o sextoão, ele passa pela união. A comunicação que a gente fez foi gerar informação para comunicar mais. Então faz parte da comunicação essa informação. É bacana você falar isso, até porque, na verdade, quando você falou aqui, me deu um insight. Quando você fala informação, que é resultado da comunicação, essa informação chegando às outras pessoas, ela incentiva a renovação, acaba criando um ciclo. Exato. E esse ciclo é que vai fazer girar cada vez mais essa renovação, trazer essa informação para o público, que é o que a gente busca aqui. O Hora do Agro busca isso, levar essa informação para todos, que é melhorar essa comunicação do agro, né? Então a última é a união. Fala pra gente da união, então. A última união, muito bem falado sobre esse ciclo virtuoso que vira, que ele se renova constantemente. Então vem um novo incômodo, para você sair do incômodo você tem que ter uma ação, para você ter a ação, você volta lá atrás e segue tudo novamente. E o último é a união, porque uma das coisas que mais se fala é que o produtor não é unido. E a gente debateu bastante quais são os princípios para você fazer com que esse produtor seja unido. E a gente trouxe como exemplo, a gente faz parte de um pool onde a gente compra e vende junto, né? E a principal razão desse pool existir é para você pegar um conceito básico que existe, inclusive na economia mesmo, que você tem que ter produtos que tenham qualidade, tem que ter quantidade e tem que ter frequência de entrega. Se você não tiver esses 3 pontos, você não consegue atender nicho de mercado nenhum. Imagina você entregar uma carne que seja saborosa, qualidade boa, maciez, tudo que você quiser, mas entregar uma vez ao ano, o consumidor come e depois daqui um ano volta. Isso não dá prosseguimento, né? Inclusive não é sustentável sob o ponto de vista econômico nesse processo, né? Então a gente resolveu fazer a união e aí passa de valores, tem que ter valores conjuntos, passa de propósito, quererem todos ter a mesma coisa. E uma das coisas que pauta esse processo dessa união, desse pool, as pessoas têm valores básicos como honestidade, ou seja, o que eu combino eu entrego, e todo mundo está pautado na ideia de entregar carne de qualidade e sustentável. Então todo mundo está com o mesmo caminho previsto aí para poder entregar, e isso faz com que a gente cria fortalezas dentro do sistema para poder atender o nicho principal de mercado, que é o nosso consumidor final. Nós estamos ouvindo o que o consumidor final quer e é isso que nós estamos trabalhando para poder entregar. Todos os anos terminou realmente com a união, que o objetivo de cada ano é promover a união de todo produtor. A gente está chegando aqui, caminhando para o final do programa, já são 6 horas e 55 minutos. Hora do Agro pela 105 FM. Gostaria agora, depois da participação excelente do Luciano Rezende, da Nutripura, fazer aqui um comentário que o mercado brasileiro ontem de soja, brasileiro de soja, deu uma queda com os preços, seguindo a tendência observada ao longo da semana. Essa desvalorização foi influenciada pela queda do dólar, pelo comportamento dos contratos futuros na Bolsa de Mercadoria de Chicago. A tendência, como ele continua aqui depois na matéria, a escassez ela demora um pouco. Como nós tivemos queda um pouco devido à seca aqui, chuva em alguns outros lugares, até ter esse equilíbrio ela demora um pouco. Luciano, Leonardo, Robson, como é que a gente faz essa análise rápida para a gente ir para o encerramento do programa? Por gentileza. Vamos lá, isso não é só uma questão. Nós passamos por um momento de déficit hídrico, isso baixou a produção bastante, e o Brasil é o grande player mundial de soja. E parte também pelo nível de estoque que tinha acontecido lá atrás, né? Isso também é fundamental para poder definir todo esse processo. E isso seria um programa de mais 1 hora para discutir isso, porque nós saímos da pandemia, onde todo mundo começou a estocar mais, mudou todo o contexto mundial sobre como negociar commodities, e agora nós estamos saindo da pandemia e está voltando o jeito que era antes. Então tem todo
um ajuste da carga, aí, vamos falar assim, nesse sistema. Então, sim, o déficit hídrico é um fato fundamental que acontece, mas tem um arranjo mundial em todo o processo acontecendo, e não existe hoje negociação de soja, de milho, de carne, se você não falar de mundo e não só do Brasil, mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, em soja é a parte fundamental, é o principal player do mundo. Chegamos ao final, estamos chegando aqui. Robson Moraes, foi bom? Foi bom, foi muito bom. Eu quero agradecer ao Luciano nesse nosso bate-papo. O tempo é curto, mas deu para a gente trazer um pouco da responsabilidade ambiental, responsabilidade social, aumento da capacidade produtiva, acesso à informação, acesso à tecnologia, trabalho sério, árduo, difícil, gestão de pessoas. Deu para a gente compilar. Eu agradeço, Luciano, sua presença aqui, e ainda sobre o que você falava no ponto de vista da informação, rebater discurso errôneo com embasamento científico. Hoje não deu para a gente comentar o estudo da emissão de carbono na comparação com o avião, mas eu quero já aproveitar para já convidar o Luciano para a gente já marcar na agenda para falar desse estudo. Quem está nos ouvindo vai gostar, eu tenho certeza. Obrigado, viu, Luciano? Doutor Leonardo Rezende, mais Hora do Agro. É o nosso segundo programa, agora a estreia mesmo com os entrevistados, e não poderia ter um entrevistado melhor do que o Luciano, e registrar aqui que a inspiração para o programa foi ouvir você lá no simpósio, quando você justamente falou de comunicação e de como o agro pode comunicar melhor. E aí, conversando com o Gino, com o Robson, o Gino ainda lembrou as palavras do Nizango Anais, falando do agro, que o agro tem que deixar de ser ogro para comunicar melhor. E aí, lembrando também do Tejon, em outros simpósios, falando do quanto o agro pode comunicar melhor. E você fala muito bem disso, eu gosto de lembrar isso, quando o Tejon falava também sobre quando as pessoas falam mal. Não, vamos fazer segunda-feira sem carne. Tá bom, não precisa brigar com esse pessoal. Tem muita gente para comer carne, tem muita gente precisando de proteína, de qualidade. E o agro está aí para isso, para alimentar o mundo, tá? Luciano, muito obrigado, muito feliz com a sua presença aqui, e vamos já adiantar que semana que vem vamos falar com o Márcio Moraes, da Certificadora Pantanal, CEO da Certificadora Pantanal, para falar sobre certificação. O que é isso? O que é certificar os animais? O que é certificar a carne? 6 horas, sábado que vem, todo mundo aqui. Um abraço, Luciano, obrigado. Um abraço, Leonardo. Um abraço, Robson. Deus, obrigado. Doutor Roberto, doutora Gracilise. Departamento Comercial do programa Hora do Agro, 67998712265. Seja nosso parceiro, 67998712265. Silas, um abraço. Hélio, chegando aí, Raízes Pampianas. Dá um alô aí para nós.